Eu não lembro, né, como pessoa, talvez eu tenha pego, mas uma taxa de juros tão alta assim nos Estados Unidos desde que eu me entendo por gente. É. Sim. Eu não lembro disso. Acho uma chance, inclusive, imperdível, porque o pessoal fica aqui, nossa, tô vendo lá o título público pagando IPCA mais 6. Lá fora você pega algo pagando dólar mais 5, pô. E Exatamente. é risco soberano, né? É treasury, ou seja, é o tesouro americano. Você tá emprestando dinheiro pro governo, que é o mais poderoso do mundo, dono da máquina de imprimir dólar e da maior máquina de guerra que existe na história. E uma pergunta ainda sobre essa questão do dólar. E esse valor abaixo de R$ 5? Né? O que chega de pergunta é assim, e aí? Tá na hora, como se fosse uma única hora para você ir lá e dolarizar tudo, né? Tá na hora de pegar dólar, vai cair mais. O que vocês acham? Olha, tem um ponto técnico. As pessoas que falam, e como a Malu muito bem falou, é muito difícil prever o movimento da moeda, porque a gente passa vergonha. Eu trabalhei quase 10 anos na BTG e o Esteve sempre falava isso. Você quer deixar um economista de calça curta, pergunta para ele o que ele acha da moeda para daqui a 6 meses. Previsão do dólar. Todo mundo fica perdido. Porém, eu consigo explicar em todos os detalhes o que está acontecendo com o real nesse exato momento. Por quê? Porque é técnico. A gente teve, o mês passado, finalmente, lampejos do que vai ser esse governo em relação ao arcabouço fiscal. Deu previsibilidade. A gente está tendo um final de ciclo de alta nos Estados Unidos que traz a fuga do dólar para outras moedas. Você vê que todas as moedas em relação ao dólar, vocês falaram isso no começo do podcast. O euro, essas coisas, estão todos se valorizando perante o dólar. Por quê? Acabou o ciclo de alta, está perto de acabar, o pessoal começa a se alocar para outro lado. E vejam que só que interessante. Semana passada, o governo brasileiro emitiu 2,5 bi em dívida a títulos de 10 anos em dólar. A gente tem empresas brasileiras que têm um caixa gigantesco em dólar lá fora. No dia 30 e 31 de março, a gente teve o maior volume de opções de venda de puts negociadas na BMF. A gente tem 14 bilhões de dólares em puts negociadas do strike 4,90 até 4,60 que vencem em maio. O que acontece? Uma explicaçãozinha técnica bem rápida para o pessoal não ficar perdido. Quando eu compro uma put, eu, Fábio, vou lá num banco e compro uma put, uma opção de venda, eu estou comprando o direito de vender dólar a um determinado preço num determinado momento. O banco que me vende essa put, ele fica com a obrigação de comprar esse dólar no preço do strike. O que ele faz para se proteger? Ele vende dólar futuro. Ou seja, ele fala, ó, eu vou vender o dólar futuro porque se o dólar começar a cair, eu vou ter que comprar um dólar mais caro do que eu queria, mas eu vou ganhando nessa defesa. É um retroalimentação. O dólar começa a cair, o banco tem que vender mais dólar para ir se protegendo do que ele vai ter que entregar para o cara que tem a put, de comprar do cara que tem a put na mão. Então a gente tem fluxo de governo e empresas brasileiras voltando para o Brasil. A gente teve gringo depois do arcabouço fiscal trazendo 3 bilhões essa semana, que para eles não é nada, para a gente é muita coisa. E você tem os bancos que estão todos vendidos em put, tendo que vender mais dólar no mercado para se proteger. Com isso, o dólar vai caindo. O dólar, para o investidor como nós, pessoas físicas, não tem que ficar olhando isso. Você quer ter seu patrimônio dolarizado? Quantos por cento? Vai comprando, porque ninguém pode prever o amanhã. E o problema do Brasil, todo mundo já passou por isso e vocês sabem muito bem. O dólar cai de escada, mas quando alguém espirra e fala uma besteira, ele sobe de elevador ou de foguete às vezes. Então, assim, não esperem. Quer ter 15, 20, 30% em dólar? Vai aproveitando, vai comprando, vai comprando. Caiu, vai comprando. Porque ficar esperando, a gente que já está há 8 turmas do Viver de Renda Junto, a gente vê. Todo mundo vê caindo, eu vou esperar. E no final da turma, eu devia ter comprado mais. Antes. É isso. Sempre É a mesma coisa arrependido. Eu acho que tem também uma questão toda psicológica ali, né, que vale muito. Então, quando o dólar cai ali para baixo de 5, né, em relação ao real, é sempre um momento que o pessoal fica já esperando ali, nossa, agora é hora de comprar, ou então a galera fica com muito medo, né, pensando ali que o dólar vai despencar e que o negócio vai desandar. Mas essa barreira psicológica ali, acho que ela é normal em basicamente tudo que a gente tem no mercado. O Bovespa agora, há pouco tempo atrás, estava abaixo de 100 mil. Aí é o caos, né? Putz, vai cair tudo, né? Não é hora de ficar mais em bolsa. Mas aí, daí a pouco passa, agora essa semana já está de novo 106, 107. Nossa, por que eu não comprei lá atrás? Então, com dólar, eu acho que é a mesma coisa quando você pensa no curto prazo. Mas eu acho que o conceito de você ter uma carteira dolarizada, o conceito, né, de você investir fora, ele é muito mais amplo e num horizonte muito mais longo também. Até porque boa parte do que as coisas que a gente consome aqui no Brasil
tem muita relação com o dólar. Verdade. Então você já começa muito nesse sentido, assim, né? Você tem que ter um pouco de dólar, porque de alguma forma, se o dólar subir, as coisas que são dolarizadas aqui no Brasil, em termos de consumo, também vão subir de preço. Então acho que é uma preocupação relevante aí, como o Fábio falou, né? Aí fazendo aos pouquinhos e montando a sua carteira para você ir aumentando essa alocação. Eu acho engraçado isso, porque quando o dólar sobe, né, o pessoal vai culpar o governo, por exemplo, e às vezes não é culpa do governo, pode estar subindo no mundo inteiro, no final das contas, mas a defesa é, eu não como dólar, come sim, pô. Trigo? Se você Come o come dia pão, a inteiro. farinha de trigo é uma commodity, se o dólar sobe, vai afetar o preço do pãozinho no final das contas. Café, a mesma coisa, mas vai até além disso. Eu gosto sempre de Transporte. lembrar da rotina, combustível também. Mas pensa na sua rotina, amor. Quando você acorda, depois de um tempo você pega o celular. É um iPhone, certo? Apple, empresa americana. Aí você vai e olha o WhatsApp, que é da Meta, que é o novo nome do Facebook. Aí você vai buscar alguma coisa, você vai no Google. Alguns já vão no ChatGPT hoje, né? E a Microsoft está por trás dele. Então, vai demorar um tempo para você levantar da cama e ter contato com algo que está em real mesmo. Mas você pega o café, o café é uma marca brasileira, mas o café é uma commodity. Então, no final, a gente está vivendo em dólar, só que a gente não tem renda e muitos não têm nada de patrimônio dolarizado. Então, essa janela do dólar abaixo de R$5, logicamente, como vocês falaram, não dá para prever até onde ele pode cair, durante quanto tempo vai ficar assim, mas eu vejo como algo muito interessante. E é engraçado, porque o pessoal fica me zoando, né? Na eleição eu me posicionei contra o PT. E agora o dólar cai, o pessoal fala, ó, o dólar caindo, e aí? Eu falo, meu Deus, eu tô gostando, né? Mas Eles têm a ilusão de que eu quero um dólar muito alto. Eu quero dólar baixo, eu quero juro baixo, pô. A gente tem um fundo aqui que tem 60% em renda variável. Juro caindo é ótimo pra gente. Agora, eu acho que esse dólar vai ficar nesse patamar baixo assim durante muito tempo? Eu penso que não. Por quê? Além de tudo que o Fábio falou aqui, tem uma questão de diferencial de juros. A gente está com uma taxa na máxima, aí em 13,75, já com uma inflação que está indo para baixo. Então, naturalmente, você vai olhar lá as opções de Copom, que o pessoal pensa para a próxima reunião, e o pessoal já está falando, olha, na próxima reunião, em junho, já tem queda de 0,25. Então, com esse juro americano, que está em 5 e deve subir um pouco mais, e se manter naquele patamar, e o juro brasileiro começando a cair, uma hora o americano começa a fazer conta e fala, caramba, será que é melhor deixar dinheiro aqui no Brasil, ou deixar aqui nos Estados Unidos, ou colocar no México, que está com uma inflação mais alta que o Brasil, talvez mantenha os juros dele mais altos durante um tempo. Então, quando o dólar cai, talvez você não veja ainda o fundo do movimento, mas é sempre melhor comprar nessas horas, quando o pessoal acha que vai cair mais, do que quando ele está subindo de foguete, como vocês falaram, quando vem uma crise. E aí todo mundo corre pro dólar ao mesmo tempo, e por isso, realmente, ele sobe. Você ia falar uma coisa, Fábio? eu ia falar uma coisa. O dólar começou a cair na segunda-feira, né? E hoje é quinta-feira. São 3 dias de queda. Quem é o presidente hoje? É o Alckmin. Ah, tá. É só para lembrar isso. Então, são sinais, entendeu? São sinais. Eu não queria levantar essa lebre, mas já, assim, são sinais. Como diria o outro presidente, tem que manter isso aí. Vamos ver, Mas né? o seguidor, teve uma pessoa que comentou aqui que, na verdade, não é o real que está subindo, e sim o dólar que está caindo. Então, no fim das tá contas, caindo contra não outras tem moedas. tanto a ver com o nosso governo em si. Não, tem coisas, como o Fábio falou, por exemplo, do arcabouço fiscal. Não é uma beleza de arcabouço, meu Deus, né? Palmas pro Haddad, olha o que ele conseguiu fazer. Mas é melhor do que não ter regra nenhuma. Se você pega, por exemplo, isso aqui é um dado que eu vi o Mansueto, lá do BTG, colocar. Ele disse que de 97 a 2015, o gasto público federal ele cresceu 6% real, ou seja, era IPCA mais 6%. Com o teto de gasto antigo era só IPCA. Agora é o IPCA e mais uma margem de 0,6 a 2,5, Isso, né? Se eu não me que engano. varia. Então pode crescer bastante? Pode, mas é menos do que a gente crescia lá atrás. Então pelo menos é alguma regra. Tem algum noticiário positivo, mas tem essa questão do dólar enfraquecendo no mundo inteiro. Só que esse é um movimento que eu também considero interessante, porque eu já comecei a receber dúvida no seguinte sentido. O cara que é empreendedor e tá com a corda no pescoço, né? Porque o custo de capital tá alto aqui no Brasil, ele falando, Bruno, o cara é inteligente, né? Mas não é só ele que tá vendo isso. Ele fala, Bruno, eu tive uma ideia aqui. Eu preciso de crédito. E aqui no Brasil, crédito, pô, se eu for pegar, tá 20% ao ano. Lá fora, eu consigo pegar por 7%. Sendo que, cara, o dólar vai acabar. A China vai assumir liderança mundial, daqui a pouco o dólar tá mais barato. Então, olha a minha cabeça, Bruno. Ao invés de pegar crédito aqui, eu pego crédito lá fora, com juros menores, com esse dólar em 5, e quando eu for pagar daqui a alguns anos, o dólar pode estar em 4.
O problema é tem que combinar com o mundo esse movimento, né? Exatamente. Porque se todo mundo faz esse mesmo movimento, pegando dívida em dólar, e a maior parte das dívidas no mundo, elas são em dólar, dívida de negócio, o que vai acontecer é que na hora de pagar vai precisar de dólar, então vai ter demanda futura por dólares. Até aqui no Brasil a gente vê esse fluxo, tem muita dívida em dólar, e quando o pessoal fala de yuan, tá tendo mais protagonismo, saiu matéria falando que é a segunda moeda que a gente tem reserva no Banco Central. E o que ocupa é a lead, né? Aquela parte principal da matéria. Mas quando você vai ler a matéria, eles colocam lá as reservas que a gente tem. 80% é dólar. O yuan, ele passou o euro, que era a segunda. É 5. Então falta muito ainda pra gente ver o dólar realmente ameaçado pelo yuan. Pode ser que aconteça no futuro? Pode ser. Pode ser que ele tome o papel do dólar como moeda mundial. Acho que daqui a muito tempo isso pode vir a acontecer. Eu tenho sérias dúvidas quanto a isso. Tá? Porque é complicado você ter uma moeda de um país tão fechado quanto a China, assim, sendo usada no mundo inteiro. Mas mesmo se isso acontecer, vamos pegar a Inglaterra, da Libra. A Libra antes do dólar era moeda mundial. O valor da Libra hoje em comparação real é muito mais alto. Então isso não seria um motivo para deixar de investir